Oi, gente, voltei. Não sei se alguém sentiu minha falta, né? Mas estou de volta. E esses dias eu estive sumida. Quem me segue lá no Instagram sabe, devido a uma mudança, né, que estava acontecendo na minha vida. Uma mudança realmente geográfica, sabe? Territorial. E então não tinha como eu parar e sentar, sabe? Literalmente, assim, o único momento que eu assim, quietava era o momento de dormir à noite, sabe? Que eu conseguia parar enfim, né? Uma hora eu tinha que me aquietar, gente, mudança. Realmente, como as pessoas costumam falar, né? Coisa de gente não. Mas graças a Deus a gente está, digamos que 95%, né, dela concluída. Falta ainda chegar algumas coisas, enfim, para realmente finalizar tudo. E eu estive pensando, né, o que eu falo nesse vídeo? E me veio assim na mente um tema, fugindo dos Salmos, né, da série dos Salmos que eu quero continuar. E me veio um tema que é o Deus que realiza sonhos. E Deus, ele realiza sonhos. Não importa o tamanho, não importa a dificuldade que esse sonho possa apresentar, né, pra gente, pra mim, pra você. Deus é um Deus que realiza sonhos. E eu até me emociono, porque eu sou uma pessoa que eu escolhi, assim, sabe? Eu tenho essa consciência de que nós também temos o poder de escolher, sabe? A decisão de querer viver a vontade de Deus. Por causa que, gente, tá muito seco o tempo. E eu decidi um dia, assim, eu falei pra ele que eu queria viver os sonhos dele pra mim, sabe? Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. E como eu já falei aqui, a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E claro que essa vontade nem sempre são coisas boas, coisas maravilhosas. Não, às vezes nós vamos sofrer na pele, né? Sofrer no coração, sofrer de alguma maneira o viver no centro da vontade de Deus. E tá tudo bem, gente. Eu acho que não existe melhor escolha, melhor caminho. E pra mim tem sido o melhor caminho, viver a vontade de Deus. E viver os sonhos dele. E essa mudança de casa, de tudo, assim, está sendo, né, um momento onde eu estou realizando um sonho. Um sonho que Deus, assim, agiu de maneira sobrenatural para que a gente pudesse estar vivendo. É um sonho de uma casa, né, de uma casa própria também. Nós já tínhamos uma casa, inclusive a minha primeira casa, de quando eu me casei e tal, ela foi uma casa que eu sonhei. Foi uma casa que um dia eu desenhei no papel. Eu quero assim, tal, banheiro, as portas, a cor das paredes, a cor das portas e tal. Então, assim, a minha primeira casa foi uma casa também que eu sonhei, que eu desejei e eu pedi pra Deus. E a segunda casa, que é essa que eu estou nela hoje, como vocês podem perceber, eu estou em outro ambiente, estou gravando da minha cozinha, ela foi uma casa também que eu sonhei, sabe, que eu desejei um dia ter. E eu tenho vontade de ter mais uma casa, tá, gente? Tenho vontade de construir uma casa assim do chão mesmo, assim, do jeito que eu quero, assim, do jeito que eu, enfim, tá lá salvo nas minhas pastas do Pinterest, né? Um dia, quem sabe, se Jesus não voltar, se o mundo não acabar, e se for da vontade de Deus, nós iremos construir uma casa. Mas essa casa também foi um sonho, sabe? Uma coisa que eu idealizei e pedi pra Deus. E orei. E ela tem todo assim um contexto, assim, sabe?
Eu antes sempre fui muito satisfeita, muito feliz com a minha antiga casa. O meu sonho era só melhorar ela, né? Aprimorar ela do jeito que ela já estava. E tá tudo bem, assim, se eu ficasse naquela casa, até o resto da minha vida, eu ficaria feliz, porque aquela casa pra mim, ela era maravilhosa, muito aconchegante pra mim, pra minha família, e foi uma bênção, foi um sonho realizado também. Mas houve um dia em que eu comecei a sonhar com outra casa, né? Eu comecei a sonhar, comecei a desejar, e se eu tivesse uma casa assim, se eu tivesse, né, e tal. E aí por que eu não vou pedir pra Deus? Por que eu não vou pedir pro meu pai, né, mais uma vez? E foi isso que eu fiz. Teve um dia que eu lembro que eu acho interessante, no meu caso, né, as minhas experiências com Deus geralmente são assim. Eu faço uma oração, às vezes do nada, eu tô ali, tô varrendo a casa, tô fazendo alguma coisa, tô na cozinha, e eu faço uma oração, né? Senhor, me dá tal coisa, eu queria essa coisa, eu queria isso, eu queria isso aqui. Ou então espiritualmente também, né? E assim, não é aquela oração onde eu dobrei o joelho, onde eu fiquei orando ali meia hora, uma hora e tal, não. Mas assim, de coração sincero. E essa também foi uma oração que foi curta, sabe? Ela foi curta e grossa, assim, não grossa, mas assim, foi curta e sucinta, resumida ali, com sinceridade no que eu quis, assim, no momento em que eu orei pra Deus. Desculpa, gente. E eu orei. Tem um dia que eu tava na minha casa, eu orei. E eu falei pra Deus assim, eu falei, Senhor, me tira daqui, me leva pra uma casa, pra outra casa. Só que eu falei, mas uma casa melhor, sabe? Não só mudar de endereço, mas assim, uma casa espaçosa, uma casa, você sabe, do jeito que eu desejo. E esse contexto da mudança, assim, pra mim chegar nesse ponto e pedir pra Deus, Senhor, me tira daqui, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de endereço, foi devido a outras circunstâncias que talvez um dia eu conte aqui pra vocês. Coisas que, assim, eu e minha família, nós nunca imaginamos passar. Sabe, nós tivemos vizinhos maravilhosos, tenho ainda, né, a gente sabe, inclusive a gente estava visitando uma vizinha muito querida, mas assim, houve uma situação específica em particular que me fez eu querer mudar daquela rua, eu querer mudar daquela casa, sabe, pra minha paz, assim, pro meu sossego. E eu pedi pra Deus, eu falei assim, me tira daqui, sabe, me tira daqui. Gente, e eu pedi, claro, eu acredito muito no poder de Deus, assim, na sua soberania, na sua grandeza, assim, na mão forte do Senhor, no braço forte dele, eu acredito muito. Só que eu não esperava que fosse ser tão rápido, sabe? Eu acho que essa foi uma das orações, assim, que foram, como é que eu posso falar, gente? Esqueci a palavra. De resposta mais rápida, sabe? Eu orei e às vezes eu falava com meu marido, né? Eu comunicava com ele, um dia eu quero mudar pra casa maior, um dia eu quero... E meu marido, ele é muito assim, engraçado, sabe? E ele não acreditava, assim. Como que tu vai mudar essa área de casa? Como que tu vai mudar? Há muito tempo eu sonho com outra casa, só que assim, na época eu nem trabalhava. Na época eu não tinha nem, sabe? Trabalhava só, assim, não trabalhava remuneradamente, né, gente? Porque dona de casa, né, trabalha muito mais do que qualquer pessoa. E aí meu marido disse, Sara, como que a gente vai mudar de casa? Só eu trabalhando até o momento e tal. E eu, Deus pode fazer. Deus pode nos dar uma casa muito maior, uma casa mais linda e tal, não sei o que. E assim, eu sempre, todos os meus sonhos, todas as minhas vitórias, assim, coisas que eu já conquistei, eu sempre, quando eu falava, não, mas Deus pode fazer. Deus pode. Ele vai fazer. Eu tenho fé, eu creio no poder de Deus, que Ele pode fazer. E assim foi com a casa. E, como eu disse, eu acho que foi a oração com resposta mais assim, rápida, sabe? E houve um dia que a resposta chegou, não muito tempo depois. Chegou a proposta dessa casa
né? Que ela veio de pessoas muito queridas, muito especiais para nós. E eles também são cristãos, né? Nós somos da mesma igreja. E eles nos procuraram. E detalhe, ele falou que a primeira pessoa que veio na mente dele fomos nós, na hora de oferecer a casa. Então, assim, gente, desde o início, assim, sabe? A casa tá falando. Os pequenos detalhes, Deus esteve no meio, sabe? Deus esteve, assim, presente de várias formas. E eu lembro que primeiro eles falaram com meu marido, né? E aí quando me chamaram, a gente teve uma reunião, assim, meio de repente, surpresa. Vem aqui, vamos se reunir e tal. E aí meu marido me comunicou. Ele falou assim, um dos teus sonhos vai ser realizado. Aí quando ele falou isso, eu fiquei assim, qual o sonho, gente? Porque são vários sonhos, né? São tantos sonhos, eu me emociono quando eu lembro. E eu, gente, de verdade, eu nunca imaginei que fosse a casa. Eu falei tanta coisa. Eu não falei tanta coisa, não. Eu falei assim, umas 3 coisas assim que vem na minha mente, né? Que depois eu conto pra vocês. E eu nunca imaginei que era essa casa. Nunca imaginei que era realmente. Não, é uma casa, sabe? Uma casa maior. Uma casa do jeito que vocês estão vendo, com a cozinha planejadinha, uma coisa mais bonita e tal, não sei o que, enfim. Do jeito que ela é. E detalhe, gente, um dia eu estive aqui nessa casa, isso já tem acho que mais de 1 ano e meio, se não tiver 2 anos. Um dia eu estive aqui nessa mesma casa. E um dia eu tava aqui, tava no louço, na pia, né? A gente tem um evento aqui, não sei o que foi, e eu fui ajudar a dona da casa, que é uma amiga muito querida. E eu aqui lavando louça e tal, e aqui tem uma janela, né, que dá pra ver o céu também, dá pra ver. E eu lembro que eu olhei e eu falei assim, Senhor, me dá uma casa assim, sabe, uma casa espaçosa. Eu amo receber pessoas, eu amo fazer eventos. Uma casa espaçosa, vai ser uma cozinha assim, planejada. Gente, pra mim, isso aqui é muita coisa, sabe? Pra mim, isso aqui é uma bênção, é uma vitória muito grande. Tipo assim, é uma coisa material? É uma coisa material, isso aqui vai ficar. Eu não tenho apego a isso aqui. Mas um dia eu pedi e Deus realizou, sabe? Então, assim, é bom, claro, é ótimo, as coisas materiais elas são boas, você poder viver num conforto maior, você poder usufruir de coisas que estão nessa terra que só o dinheiro proporciona. Quem é que vai dizer que é ruim, gente? Isso é ótimo, isso é muito bom mesmo. Claro que nós não devemos nos apegar a isso aqui, a coisas, né? A gente tem que se apegar, a nossa prioridade realmente tem que ser o céu, a gente tem que acumular tesouros no céu, não é na terra. Mas pra mim, isso aqui foi uma realização muito grande, assim, sabe? Todo mundo fala isso, né? Da onde eu vim? Pois é, da onde eu vim ter uma casa assim, gente, era quase impossível, de verdade. Você hoje construir uma casa do zero, igual eu tenho um sonho de construir, né? Enfim, e eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, me dá uma casa assim. E em nenhum momento, até comentei isso com minha amiga, que era a antiga dona, em nenhum momento a gente foi cobiçando a casa dela. Em nenhum momento foi cobiçando assim, nem com inveja, de tipo assim, eu quero uma casa assim, eu quero uma casa desse jeito aqui também. Não, entenda o meu pedido, a minha oração, pelo amor de Deus, não entenda errado. E Deus sabe no dia, a hora, o momento, o segundo que eu falei isso, Deus sabe que não foi em momento nenhum cobiçando nada do que não era meu. Deus sabe. E eu simplesmente pedi isso também. Então, quando eu fui comunicada, gente, eu só sabia chorar. E até hoje eu me pego aqui parada olhando pra ela e eu fico, Jesus, obrigada. E houve um dia que eu estava lendo a Bíblia, né? Eu estou lendo o Antigo Testamento, estou no livro dos profetas. E lá em Jeremias, eu não vou lembrar a passagem assim direitinho, mas Deus falou muito comigo na passagem que fala assim, e ainda se compraram casas, e ainda se compraram terrenos, e ainda se compraram não sei o que. Mas nós estamos vivendo um mundo muito louco, né? Do nada a gente acha que já vai dar no apocalipse, né? Mas eu acredito que nós já estamos, né? No apocalipse. Eu sou dessa teoria. E eu fiquei assim, às vezes pega pensando, será que eu vou realizar algumas coisas, assim?
Por exemplo, né? Eu tô sonhando de viajar o mundo inteiro. Rapaz, será que eu vou viajar ainda esse mundo? Será que ainda vai haver mundo, né? Pra gente viajar? Mas assim, brincadeiras à parte, Deus falou muito comigo sobre isso, sobre a casa. E aí sim se compraram casas. Foi mais uma palavra que Deus falou comigo. E houve outra palavra que Deus usou uma pessoa pra falar pra mim. O que? Acho que há uns 5 anos atrás. Ela falou pra mim, você vai pra uma casa maior. Você vai pra uma casa melhor. Você vai. Deus vai te dar. Porque eu comentando com ela, né, que eu queria, tem vontade, um dia se eu pudesse, se eu tivesse oportunidade, eu gostaria de ir pra uma casa maior, eu gostaria assim e tal. E ela pegou e falou isso. E quando ela falou isso, eu senti assim, queimando no meu coração, que era Deus assim, falando através dela, você vai pra casa maior, você vai pra casa melhor. E enfim. E tudo se cumpriu, gente. Sabe, são quem caminha com Deus, assim, que realmente caminha ali numa intimidade assim mais profunda, consegue ter a sensibilidade. Não estou querendo aqui me dizer que eu sou melhor que ninguém, não. Mas quanto mais relacionamento você busca ter com Deus, Ele também vai ter com você. Então, assim, a gente vê Deus nos mínimos detalhes, a gente vê as respostas, a gente vê as confirmações, assim, da nossa vida em pequenos detalhes, sabe? E assim foi com essa casa, assim. E hoje eu estou nela, e hoje eu estou vivendo um sonho, né? Que é poder usufruir de um ambiente melhor, de mais conforto pra mim, pra minha filha. Só de ver ela assim correndo, assim, sabe? Aqui do outro lado, assim, na área, assim, de um lado pra outro, assim, se preocupar com nada, assim, isso não tem preço, sabe? É muito bom. E eu realmente, eu só sei chorar, assim, e agradecer a Deus. Porque eu não mereço, gente. Eu não mereço. Eu não tenho mérito, assim, sabe? É só realmente a bondade de Deus. Eu sempre gosto de dizer a infinita bondade e misericórdia de Deus. Só. Que nos abençoa, que, sabe, nos dá coisas assim. Pelo menos eu tenho essa sensação que eu recebo coisas, eu sou abençoada de uma maneira que eu fico, Jesus, eu não mereço. Eu não mereço, mas obrigada, muito obrigada. E tem um salmo que fala assim, o salmo 116, acho que é o salmo 116 que fala, que darei a ti, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem feito a mim. E eu só posso dar a minha vida, sabe? Eu falei pra Deus, Senhor, eu só tenho a minha vida pra te dar. A minha vida, os meus sonhos, as minhas vontades, tudo é ela que eu tenho pra te dar. E pra não ficar falando aqui como uma verdadeira crente, para não ficar só nas minhas palavras, Isaías 41, versículo 20, parte A fala, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E foi a mão do Senhor, gente. Foi a mão do Senhor. Porque depois de a gente ter conversado, né, sobre não, tá tudo certo ali de boca, não, a casa é de vocês vão comprar. Houve um dia que eu duvidei, falei assim, meu Deus, como que nós vamos pagar por essa casa, meu Deus? Como que nós vamos pagar? Né, e tal. E aí, era até um dia de noite, assim, que eu fui colocar eles lá pra dormir. E aí, eu orando ali em espírito com Deus. E eu, meu Deus, como que nós vamos pagar mesmo essa casa? Você tá certo que é um sonho que Deus tá dando, mas assim, nós temos que pagar, né? Como que nós vamos pagar? E aí o Espírito Santo respondeu assim, na hora, assim, eu não estou contando com a condição financeira de vocês. E foi isso. Deus abriu a porta, Deus nos deu uma estratégia que deu tudo certo, graças a Deus. E eu digo pra você que Deus realiza sonhos. Deus realiza sonhos. E Deus é fiel à sua própria palavra. Eu sempre gosto de falar isso. É aquilo, viva realmente para agradar o Senhor. Busque a Deus, sabe, em primeiro lugar. Busque primeiro o reino dos céus em primeiro lugar. Que as demais coisas vão ser acrescentadas, os seus sonhos, a roupa, a comida, tudo que você tem vai ser acrescentado, sabe? Se você também for um bom administrador financeiro, né? Se você realmente também tem esse lado também. Às vezes você, eu quero Senhor, eu quero ter isso, mas você não sabe poupar um dinheiro, mas você também não sabe
viver de uma forma correta. E eu falo isso, meu marido aqui realmente é o organizado aqui financeiramente, né? Eu não sou tanto, assim. Mas, assim, e outra coisa, ser generoso. A Bíblia fala que o generoso prosperará. E não é porque, como eu disse, não é porque eu mereço, gente, é porque Deus ele é fiel à sua própria palavra. Deus é bondoso e misericordioso. Então, assim, e eu não tô aqui dizendo que se você cumprir essa receitinha aqui, ó, seja generoso, seja um ofertante, seja um dizimista. Eu não tô dizendo que essa é a receita para você ser bem sucedido financeiramente, né? Vamos aqui ficar só na área do financeiro. Não estou dizendo que se você fizer tudo isso, você vai ser bem sucedido financeiramente. Não é isso que eu tô querendo dizer, né? O crente, ele passa sim por aflições, ele passa sim por provas. Hoje eu estou aqui usufruindo de uma coisa material muito boa, mas eu não sei do meu futuro. E assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, assim, às vezes o crente, ele passa sim por provas financeiras, ele passa assim por escassez, mesmo que, claro, Deus não vai deixar faltar o básico. Mas existe sim, isso pode acontecer. Acontece com muita gente, pode acontecer comigo também um dia. E é isso, a vida é assim. Mas faça o que a Bíblia manda, sabe? Faça o que Jesus manda, sabe? Vamos fazer realmente o que Deus mandou nós fazermos, que é buscar a Ele acima de todas as coisas e amar a Ele acima de todas as coisas, sabe? Adorar, né, a Deus acima de todas as coisas. Você pode sim amar. Eu amo, amei, estou amando ter uma casa maravilhosa. Eu quero um dia poder amar, ter outras coisas, enfim, mas adorar realmente o meu coração é dele, é do Senhor. E eu quero que cada dia mais seja dele, sabe? E é tudo pra ele, é tudo pra glória dele. E é isso, eu quero continuar gravando meus vídeos aqui nesse canal e assim, uma forma de deixar também registrado, né? Um dia, se não acabar, quem sabe. E lá no futuro, com 70 anos, vendo meus videozinhos aqui, olha, gente, um dia que eu tava ali naquela casa, lá naquela cidade, não sei. Porque quem sabe, né? Não sei se eu vou sempre ficar aqui nessa cidade, enfim, Deus proverá no futuro. Mas é uma forma também de deixar aqui registrado, é como se fosse um diário, sabe? Pra mim, Deus, e pra quem quiser assistir. E que Deus possa abençoar, que você possa ser abençoado por aquilo que eu estou compartilhando aqui nessa plataforma. E é isso, não se esqueça que você é abençoado, que nós somos abençoados. E isso eu lembrei de uma oração, eu falei pra Deus, Senhor, eu antes de sair lá do outro endereço, da outra casa, eu quero que essa casa seja usada para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude a usá-la com sabedoria, com inteligência, para a honra e glória do Senhor. E sábado, só um parênteses aqui para contar um testemunho. Sábado a gente foi para a igreja, né, no culto da juventude, e enfim, não conseguimos entrar na igreja. A chave não deu certo. E aí, não, pois tá, então, né? Aí eu, não, vamos lá pra casa, vamos pra minha casa, vamos fazer o culto lá. Nós não vamos ficar sem o culto, sem a palavra que o irmão preparou. Não, e nós viemos aqui pra casa e foi assim, um momento tão assim, simples, assim, não teve nenhum instrumento nem nada, né? Porque eu ainda não dou conta de tocar direito. Mas assim, foi um momento precioso, maravilhoso na presença de Deus. E eu na hora lembrei da minha oração, lembra que você falou? Que você disse que essa casa é para ser usada para a honra e glória do Senhor, e eu lembrei disso. E foi isso que aconteceu, e obrigada, Jesus. Obrigada. O Senhor não precisa de mim, Deus não precisa de nós para nada. Mas Ele gosta quando nós nos envolvemos e queremos participar das coisas dele, sabe? Da obra dele, do reino dele. E é isso, não se esqueça que você é abençoado para abençoar outras pessoas. Então, que Deus abençoe você. Amém. Tchau.